Olá, boa madrugada e como foi seu final de semana? Espero que tenha sido muito bem e vamos juntos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E mesmo com a queda do número de casos da síndrome respiratória aguda grave, o Rio de Janeiro segue com casos acima do esperado. Até o momento já foram registradas mais de 800 mortes e mais de 11 mil casos. O Anderson Nascimento traz mais informações. Mesmo apresentando sinais de desaceleração, o número de internações por síndrome respiratória aguda grave ainda se mantém acima do esperado no Rio de Janeiro. Esse resultado é o que mostra a nova edição do Panorama CIRRAG. A pressão por leitos hospitalares persiste, mesmo com redução no número de casos. A demanda ainda supera 600 solicitações semanais. Até a última terça-feira, foram registradas 11.635 internações e 836 óbitos por CIRRAG. A faixa mais afetada continua sendo crianças de 1 a 5 anos de idade. Entre crianças de até 9 anos, o vírus sincicial respiratório continua sendo o mais detectado nos testes, junto com o rinovírus. Entre os idosos com 60 anos ou mais, o subtipo H1N1 da influenza A foi o principal agente identificado entre abril e junho. Regiões como a Baixada Litorânea, Metropolitana 1 e Bahia da Ilha Grande apresentam os piores índices. Em todo o estado já foram aplicadas mais de 2 milhões de doses, o que corresponde a apenas pouco mais de 29% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. A campanha anual de imunização contra a influenza segue até janeiro de 2026, com estratégias específicas para alcançar os grupos mais vulneráveis. Desde fevereiro, o estado ampliou o número de leitos pediátricos que atendem casos graves de CIRRAG. Por conta de um descumprimento da lei, os campos úmidos do Cerrado perderam mais de 500 mil hectares de vegetação nativa. A grande maioria foi por conta do segmento agropecuário. Mesmo com sua importância para a segurança hídrica e de estarem protegidos por lei, os olhos d'água difuso continuam esquecidos pelas políticas públicas, consultores ambientais, proprietários rurais e órgãos fiscalizadores. Essa desconexão entre a linguagem técnica e a jurídica é apontada por um grupo de pesquisadores brasileiros como uma das causas centrais dessa invisibilidade. Os olhos d'água difusos são os responsáveis pela formação dos campos úmidos do Cerrado. Eles ficam na parte subterrânea e se aflora de forma espalhada e contínua, sem consistir em um único ponto de subida. Em vez de emergir em um lugar definido, como ocorre com os olhos d'água pontuais, esses fluxos se distribuem por superfícies amplas, formando áreas encharcadas com solos permanente ou sazonalmente úmidos. Um artigo produzido pela revista Perspective in Ecology and Conservation diz que não falta lei para proteger os cerrados úmidos, mas sim a aplicação da legislação. Esses ecossistemas desprotegidos estão sendo desmatados, drenados para instalações de uso para a agropecuária por quase 40 anos, resultando na perda de mais de 580 mil hectares de vegetação nativa, o equivalente a cerca de 60% do bioma. A substituição da área nativa por pastagens e lavouras interfere diretamente na recarga dos aquíferos e no fluxo de base dos rios. Essas áreas seguem desprotegidas porque não são reconhecidas como olhos d'água, visto que a terminologia legal não vem sendo corretamente aplicada em mapeamentos, licenciamentos e fiscalizações. Inicialmente, apenas as nascentes e os olhos d'água perenes tiveram a proteção estendida pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação direta. Diante do cenário atual, o artigo propõe duas ações prioritárias. A primeira é a adoção consistente da terminologia olhos d'água e olhos d'água difusos, que garantem a aplicação da lei. A segunda é o desenvolvimento de mapas de alta resolução. Baseado em critérios ecohidrológicos, eles diferenciam áreas úmidas de faixas de terra adjacentes e não adjacentes. Além disso, os pesquisadores sugerem um método simples de campo, como escavar um solo a 30 centímetros de profundidade no auge da estação chuvosa. E na hora de escolher um pet como animal de estimação, a preferência do brasileiro é o vira-lata. Desde 2016, cães e gatos sem raça são maioria nos lares do país. O Pet Censo 2025, levantamento realizado pela Pet Love, apontou as raças de cães e gatos mais comuns no Brasil. Entre os cães,
os vira-latas representam 26% do total. Na sequência, aparecem os de pequeno porte, como Shih Tzu e Yorkshire Terrier, preferidos porque vivem em apartamentos. Já entre os gatos, os sem raça definida são maioria absoluta. Em segundo e terceiro lugar estão a raça siamês e persa, respectivamente. Para a Pet Love, a predominância dos vira-latas refletiu um avanço de uma consciência coletiva em torno da adoção, da inclusão e da valorização de uma diversidade animal. Além de listar as raças mais comuns, o levantamento também trouxe um panorama dos nomes mais populares. Os preferidos fazem referência a alimentos, personagens de desenhos e filmes ou até mesmo abreviações de nomes próprios. Entre os mais populares se destacam nomes curtos e fáceis de pronunciar, que facilitam no dia a dia, como Mel, Luna e Nina. A pesquisa também apontou as denominações mais populares por região do país. Entre os gatos, Tom e Mel lideram no Sul, Sudeste e Nordeste. Luke e Mel lideram como nomes caninos no Norte e no Nordeste. Eu fico por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre os aposentados e pensionistas que têm caído cada vez mais em golpes relacionados a empréstimos consignados. É 1h35. Até mais. Tchau.